São muitas as distrações que levam o ser humano, na sua grande maioria, a viverem distante do seu Criador. Desde o Jardim do Éden, quando aconteceu a desobediência do ser humano ao mandamento do Deus Todo-Poderoso, que o homem deu as costas para Deus. Essa dura realidade tem sido confirmada na história da humanidade, e nos dias de hoje, quando nós olhamos para a sociedade, percebemos que a grande maioria deram de fato as costas para o seu Criador, quando na verdade Deus não está distante do homem. Deus se importa com as suas criaturas. Eu quero meditar neste assunto. Deus à procura do homem, Deus perto dos seres humanos. Em Levítico capítulo 26, versículos 11 e 12, diz assim: olha, estabelecerei a minha habitação no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Palavra de Deus para aqueles a quem o Senhor ama, a quem o Senhor tem interesse em abençoar. A Bíblia fala, nos ensina, em Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao 10, que todos os dias Deus vinha visitar Adão e Eva e conversava com eles. Deus criou o homem, o nobre casal, e não lhes abandonou. Vinha todos os dias ter contato com as suas criaturas. Em Êxodo capítulo 29, versículos 43 ao 45, nos afirma que Deus, ele estava na tenda da congregação, no meio dos filhos de Israel. A tenda da congregação, todos sabem que era o centro do culto de adoração a Deus pelos filhos de Israel. E o Senhor habitava no meio do seu povo. Já em 1 Reis, capítulo 6, versículos 11 ao 13, declara que Deus estava no templo edificado por Salomão em Jerusalém. Como era importante, ou eram importantes os templos dos judeus dedicados ao Senhor, porque era perceptível que Deus manifestou na inauguração do templo a sua presença ali. Foi forte a sua presença. A sua Shekinah foi derramada, representando a sua presença no templo, ao ponto dos sacerdotes não terem condições de prestarem os serviços eclesiásticos ali no templo edificado por Salomão. E não é diferente em muitos cultos em que nós assistimos, e é forte a presença de Deus no templo, na igreja física. São lugares
em que Deus manifesta, em muitas ocasiões, a sua presença. E Ele próprio disse: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, estarei presente. Ali estarão presentes muitas pessoas, não só 2, muitas pessoas, adorando, louvando, cantando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, pregando a palavra, né? Então Deus manifesta a sua presença poderosamente. Deus garante, Deus promete estar presente. Em Zacarias capítulo 2, versículo 10, o próprio Deus afirma que Ele habitava na cidade de Jerusalém. Pode-se perceber já na época do Novo Testamento que os judeus que haviam se dispersado por várias partes do mundo, eles vinham para Jerusalém, porque quando chegavam em Jerusalém, havia uma presença forte de Deus na cidade de Jerusalém. Não só no templo, mas a própria cidade de Jerusalém, que em várias partes da Bíblia, do Velho Testamento, é chamada de Cidade de Deus. Havia essa presença de Deus. Os visitantes, os turistas que chegavam em Jerusalém, sentiam a presença de Deus. Ainda hoje, conheci vários irmãos em João Pessoa que visitaram Jerusalém e afirmam que sentiam a presença de Deus em Jerusalém. Já quanto a nós, como pessoas, a Bíblia nos ensina e Deus nos promete que Ele está conosco. Isaías capítulo 41, versículo de número 10. É a promessa de Deus, é a palavra de Deus, é o próprio Deus dizendo de que está conosco. Então Ele não é um Deus distante, inacessível, como as pessoas imaginam. Ele está conosco. Quando nós estamos com Ele, Ele está conosco. Em Gênesis capítulo 28, versículo 15, por exemplo, Deus diz que anda conosco. Por onde a gente for, Ele vai conosco. Tem essa promessa também em Josué, capítulo 1, versículo de número 9, onde Deus diz que onde nós colocarmos o nosso pé, o Senhor está presente conosco. O problema não está em Deus se negar a andar conosco, estar conosco, não. É o homem, na sua grande maioria, que não quer essa presença de Deus consigo. Mas que nós possamos ter essa consciência da presença de Deus conosco. Efésios capítulo 3, versículo 17, afirma que se nós vivermos de acordo com a palavra de Deus, com os mandamentos do Senhor, Cristo habita em nossos corações. Não só está conosco, do nosso lado, andando conosco, mas habita nos nossos corações. A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus. Ele habita em nós, dentro de nós. Então não tem essa de que eu não tenho como chegar perto de Deus, eu não alcanço Deus, Deus não escuta a minha oração porque Ele está muito distante. Não, Deus está conosco. Compartilha esta mensagem com seus familiares, amigos, conhecidos, com todos os seus contatos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.